Vamos lá então. Gálatas capítulo de número 6 e verso de número 14 diz assim, o texto sagrado: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Lagoinha, São Miguel Paulista, pastor Rodrigo tem refletido um pouquinho, porque tenho me preocupado um pouco sobre aquilo que caracteriza um cristão de verdade. E grande parte dessas mensagens, apesar de ter ministrado elas também no período matutino, grande parte delas eu ministrei no período vespertino, ou se você preferir, no período noturno, pois nossa igreja possui duas reuniões, uma às 10 da manhã e outra às 18 horas. E quando nós falamos sobre cristão e identidade, aquilo que caracteriza é justamente o tipo de cristão, como eu já tenho falado, que não é o simpatizante de Jesus, que não é aquele que tem uma certa fé em Jesus, por tradição religiosa, por tradição familiar ou coisa do tipo, mas aquele que permitiu o Cristo moldar o seu caráter e a sua conduta, e este nós o chamamos de discípulo. Então, quando eu menciono aqui cristão, refiro-me propriamente dito àquela pessoa que se permitiu ser moldado pelo caráter e pela essência do Cristo, e isso o fez um cristão, um discípulo, ou seja, saiu do patamar ou do degrau da simpatia, saiu do patamar e do degrau de uma fé vã, tradicional, costumeira, cultural, contemporânea, e passou agora a ser o discípulo, onde o Cristo molda o seu caráter ao ponto de você ter características desse Cristo e ao ponto de você ser como Cristo, como era o desejo de Paulo, como Paulo disse, que eu e você somos moldados pelo Pai à estatura do varão perfeito, e o varão perfeito e o humano perfeito é o Cristo. Então não existe outro protótipo, não existe outro modelo de sonho pela qual Deus queira nos transformar. O modelo pela qual Deus queira nos transformar ou quer nos levar a ser é o Cristo. Não tem outro protótipo, não tem outro modelo. Deus quer que sejamos pequenos Cristos. Deus quer que sejamos como Cristo, a imagem dele, a semelhança dele, exalando o cheiro dele. E este é justamente o discípulo de Cristo. E as duas últimas reflexões que nós falamos foi cristão, identidade, misericórdia, cristão, identidade, graça. Hoje, pautado no versículo-chave que nós acabamos de ler em Gálatas 6, eu gostaria de trazer à memória então um feito, a cruz do Cristo. Pois se o meu Cristo, o meu mestre, o meu Senhor, ele foi crucificado, supõe-se, ou isso está predeterminado, que eu como discípulo também serei crucificado. E se ainda não fui crucificado, eu devo ser crucificado com Cristo, como diz as Sagradas Escrituras, que crucificado com Ele, mas também ressuscitaremos com Ele. Então a cruz é algo indissociável em relação ou no que diz respeito, ou no que tange ao discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus e cruz são indissociáveis, e na epístola de Gálatas nós vamos ver Paulo falando isso, e quando vemos Paulo dizendo isso, nós vamos ver que Paulo tinha em mente uma comunidade cristã que estava na Galácia. Quando Paulo, ele escreve ao Gálata, Paulo não está escrevendo aos Gálatas a uma única comunidade cristã. Paulo não está escrevendo especificamente, por exemplo, a Lagoinha São Miguel Paulista, que está em São Miguel Paulista. Mas quando Paulo direciona a carta de Gálatas, ele está direcionando a todas as igrejas de Gálatas. Ou seja, Gálatas na verdade era uma região, Galácia, e ali havia muitas comunidades cristãs, como por exemplo São Miguel Paulista. E Paulo então direciona uma carta para São Miguel Paulista, mas é específico para Lagoinha São Miguel Paulista? Não. Quando Paulo manda a carta aos Gálatas, Paulo está mandando a todas as comunidades cristãs daquela região. E quando Paulo escreve os Gálatas, Paulo ele faz uma repreensão, e ao ler a narrativa de Gálatas, você vai perceber que Paulo está meio que nervoso. E às vezes você e eu, nós temos essa impressão também, quando digitamos alguma coisa a alguém no WhatsApp.
A letra, a palavra ou determinados termos, eles são muito interpretativos. Parece que a pessoa do outro lado está nervoso. E Paulo, de fato, estava nervoso quando ele escreve a carta aos Gálatas. E por que Paulo está nervoso? Porque os integrantes, os cristãos da região da Galácia, estavam abandonando a graça de Deus e aderindo à lei de Moisés novamente. Então Paulo vem repreender. O objetivo de Paulo ao escrever Gálatas era repreender todos os cristãos daquela região. E não só uma repreensão, mas Paulo também dá um ultimato. Além de estar repreendendo cada cristão daquela região, Paulo ainda diz que Jesus nos libertou daquela lei. E isso não sou eu que estou falando. Gálatas capítulo de número 5, verso de número 1, assim está escrito: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, abre parênteses, circuncisão fazia parte da lei de Moisés, cultura judaica. A circuncisão em questão aqui representa toda a lei de Moisés, fecha parênteses. Paulo continua: Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês estão pegando toda aquela lei que Jesus já cumpriu, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Parafraseando Tiago, aquele que tropeça em um ponto da lei, aquele que pega um ponto da lei, aquele que pratica um ponto da lei, porque acha que é bonitinho ou é certo, tem que praticar toda ela e será culpado por toda ela, não é só uma parte. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele continua: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Ou seja, se vocês estão praticando a lei, não precisa da graça. Ou é a graça, ou é a lei. Uma, de certa forma, vai se sobrepor sobre a outra. No meio não dá para você ficar. E ele continua: da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então Paulo repreende aqueles cristãos: se Cristo cumpriu, por que você está cumprindo? Agora estamos na liberdade da graça em amor, é algo diferente. Então Paulo, além de repreender, Paulo está dizendo que Jesus nos libertou. E esta carta, ela é a carta mais antiga do Novo Testamento. Nós achamos que ela não é, porque ela está meio que no meio do Novo Testamento, e a primeira grande carta é Mateus, mas não é. Mateus foi escrito depois. A primeira grande carta no Novo Testamento, no cânon do Novo Testamento, é justamente Gálatas, onde Paulo, ele tenta justificar a salvação pela fé e pelo favor de Deus chamado graça, não por obras, não pela lei, mas somos justificados pela graça e pela fé. É isso que Paulo está defendendo aqui. Por isso, aquele que pratica a lei não deve se gabar em relação ao outro ou em detrimento do outro que não pratica. E Paulo diz: por quê? Esse que está praticando a lei, que acha que é melhor do que o outro, não deve se gabar, não deve se gloriar, porque a lei, ela leva a Cristo, ela termina em Cristo. É o que Paulo fala em Gálatas 3, 22. Ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ponte, elo de ligação. A lei nos serviu para apresentar o Cristo, para nos levar o Cristo. O caminho era esse, é isso que Paulo está dizendo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então o caminho até chegar no Cristo, quando ele veio, era a lei. Chegou o Cristo, acabou. Acabou, agora nós somos justificados, não mais por essa lei retrógrada, somos justificados por Cristo, porque Ele veio. Acabou, isso aqui é passado, isso aqui é jugo, isso aqui é fardo. O Cristo chegou, o caminho era esse. Você chegou lá? Fechou. Agora você encontrou o Cristo, acabou, e Ele continua. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo deste caminho, desta ponte, deste aio, deste elo de ligação, porque todos sois filhos de Deus em Cristo Jesus pela fé. Paulo defendendo a liberdade da fé. Então eu, que pratico a lei mosaica, eu devo me gabar em detrimento ao outro? Não. Porque essa lei conduz a Cristo. Mas suponhamos que você é o tipo de cristão que já entendeu a teologia paulina. Já compreendeu a graça, entendeu que você só existe de favor. Que você só vive pelo favor de Deus. Que você só é salvo pelo favor de Deus. E você então deve se gabar em relação ao que pratica, que não entendeu, se achando superior? Também não. Você deve se compadecer daquele, porque assim como aquele, vamos assim dizer, que está caminhando para encontrar o Cristo pela lei, você já o encontrou. Então você deve compadecer e ajudar aquele a chegar no caminho que você chegou. Agora, já que a salvação e a justificação não vêm por obras, suponhamos que haja em nosso meio então alguém que se acha superior ou melhor, porque pratica muitas boas obras e tem gente que não faz nada. Porque na igreja nós encontramos isso. Gente que faz muita coisa e gente que faz metade da coisa e gente que não faz nada. O grande problema é que aqueles que fazem se acham melhores em relação àqueles que não fazem. E Paulo vem dizer também que não é assim. Que a nossa justificação, o nosso céu não está garantido, a nossa salvação não está garantida porque eu faço mais do que o outro. Eu só faço mais do que o outro porque eu entendi o favor de Deus e tenho que orar para que o outro entenda o favor também, ao ponto de ser constrangido como eu fui para fazer. É simples assim. Então, quando nós chegamos na conclusão do raciocínio, nós vamos ver que tudo culmina e termina em Cristo. É por isso que quando vamos para o Apocalipse, ele diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o autor e eu sou o consumador. Então onde começa e onde termina? No Cristo. Mas quando nós olhamos para a cruz tem um significado de morte. A cruz cheira a morte. A cruz é um lugar de suplício, é um lugar de tormento, é um lugar de dor, é um lugar de morte. Ela não tem um significado na sua essência que traga algo benéfico. A priori a cruz, ela é dolorosa, ela é sinônimo de morte. É algo desenvolvido pelos fenícios e não os romanos. Não foram os romanos que desenvolveram a morte de cruz. Eles, na verdade, expandiram a ideia da cruz, porque foi o maior império, o império que fala até hoje, o império que, entre aspas, é modelo até hoje. Mas nós vamos ver que quem desenvolve a
tática de martírio e morte eram justamente os fenícios. E quem propaga a ideia e quem difunde, quem usa é Roma. Entretanto, na sua essência, a cruz ela não traz um aspecto benéfico. E Paulo, ele vai contrariar essa lógica. Paulo, ele diz: eu não devo me gloriar em nada. Eu não devo me orgulhar em nada. Se existe alguma coisa que eu devo me orgulhar, se existe alguma coisa que eu devo me gloriar, é na cruz de Cristo. Porque quando Paulo fala acerca da cruz, é ali que tudo também termina e é ali que tudo inicia-se. O que, por exemplo? A minha vida nova. Eu tinha uma vida antiga, mas quando eu encontro o Cristo pregado na cruz, eu passo a ter uma vida nova. Com Ele sou crucificado, e daqui para frente, eu não sou mais crucificado, agora eu passo a ressuscitar como nova criatura. É por isso que eu devo me gloriar nesta cruz. Paulo tinha orgulho quando ele pregava a mensagem da cruz, que para alguns ele considerava que era loucura, para os gregos é loucura. Falar da mensagem da cruz é loucura. Então, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele morre, na verdade, por duas vertentes. A primeira grande vertente pela qual Cristo morre é política, só que a tática era religiosa. Antes de Jesus ser entregue aos romanos, a Pilatos para ser crucificado, nós vamos ver que Jesus ele vai para o sinédrio judeu. E lá Jesus é esbofeteado, lá Jesus ele é condenado, lá Jesus ele é cuspido, cospem em Jesus, lá Jesus é vituperado. E por que eles levam ao sinédrio? Cunho religioso, sinédrio, cunho religioso, a cúpula religiosa de Israel. Por quê? Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus diz que tem que comer da carne e do sangue dele. E se judeu não come carne de porco, eles estão dizendo que esse mestre é meio canibal. Que ideia é essa? Se a gente não come a carne do corpo, como é que do porco, como vamos comer a carne e beber o sangue dele? Isso é blasfêmia. Jesus disse que ele era filho de Deus. Jesus disse que tudo aquilo que ele pregou, que ele falou, que ele fez, foi porque ele ouviu o Pai falar e viu o Pai fazer. Jesus disse que assim como o Pai era o eu sou, ele disse: eu também sou o eu sou. Isso é blasfêmia, cunho religioso. Vamos matar esse cara, porque possa ser que esse vírus contamine muita gente. Então a gente tem que extirpar, aniquilar de uma vez ele da terra, ele e a sua doutrina, ele e a sua ideologia, vamos matá-lo. Só que na mesma hora os sacerdotes entendem: eu não posso matar. Por que vocês não podem matar sacerdotes, levitas de Israel, fariseus? Por quê? Porque nós estamos subjugados ao governo político de Roma. E existe historicamente a chamada Pax Romana. Então Roma vem e invade. E quando Roma vem e invade, domina aquele território passa a ser de Roma. Agora esse território não pode mais brigar. Toda e qualquer confusão social, quem resolve é Roma. Toda e qualquer condenação e julgamento, quem resolve é Roma. Então tem que matar alguém, vocês não podem matar. Existe uma paz. Vocês querem lutar com outra terra? Não pode, é nossa. Eu aqui governei e trago paz. Era Pax Romana. Então os sacerdotes têm a brilhante ideia de chegar em Pilatos e dizer: este homem se intitula o Cristo. E onde isto é político? César era chamado de Cristo. Este homem se intitula o Cristo. E como pode ele ser chamado de Cristo se César é o Cristo? Este homem se intitula rei, e se você, Pilatos, não fizer nada, então o César vai achar que você está traindo ele, porque você está aderindo a um novo rei. Pode um império ter duas cabeças? Pode um império ter dois reis? Então o que eu faço com este Cristo? Disse Pilatos: crucifica. Mata. Foi a voz do povo.
Pôncio Pilatos não se vê em outra alternativa a não ser cumprir o papel, matar Jesus. Porque Herodes está sabendo que ele é o Cristo. E se isso cai lá em Roma, como é que vai ficar a minha conduta, o meu status político diante de César? Então é melhor matar. Vamos matar esse que se diz rei dos judeus. Crucifica. Sabemos da narrativa. A pergunta é: a cruz, por mais que ela tenha sinônimo de morte, de maldição, pois quem era pregado era o maldito traidor do Império Romano, então Cristo se faz maldito do Império e maldito pelos nossos pecados. Então esse Cristo, essa cruz, ela traz na verdade um significado para todos nós, seres humanos, e para nós, cristãos, como por exemplo em João capítulo de número 3, verso de número 14, esta cruz, ela é objeto de atração, assim diz Jesus no bate-papo com Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Objeto de atração. Quando Cristo no Gólgota é levantado na cruz, Israel por inteiro se aglomera para ver o fim do Cristo. Não foi somente o Pedro, como as Sagradas Escrituras assim descreve. Pedro acompanhava de longe para ver o fim. Todo Israel parou. É feriado nacional. Vamos matar aquele que blasfemou contra o nosso Deus. Todos os comércios param. Jerusalém para. Todo mundo para e vamos assistir o final do Cristo. Então para. Motivo de atração: a cruz do Cristo. Só que não é só em Israel, está acontecendo em Israel, mas tem um império por detrás, Roma. Roma que conquistou a Europa, Roma que conquistou parte da Ásia, Roma que conquistou o norte da África. Este império romano agora difunde também, good news, boas notícias, evangelho, termo usado pelo César. Foi encontrado um Cristo na Judeia, Palestina, chama como você quiser, terra nossa, e Pôncio Pilatos está executando. Hoje é o dia de que o falso rei está morrendo. Todo o Império Romano agora, ele é atraído e fica na expectativa para dizer: morreu, acabamos com o falso rei. Essa cruz, ela atrai ainda hoje. Não mudou nada. Ela continua sendo motivo de atração como se fosse um imã. E quem é que ela atrai? Ela atrai curioso. Quem é o curioso? O curioso é o mero espectador. É aquele que diz assim: eu vou lá para ver. Eu vou lá porque me convidou. Eu vou lá porque tem um som da hora, eu vou lá porque tem uma iluminação da hora, eu vou lá porque tem uma mensagem da hora, eu vou lá porque tem o culto de libertação, eu quero ver como é que é, eu vou lá porque tem uma irmã do fogo, eu quero ver como é que é, eu vou lá. Eu quero ver se é tudo isso que falam mesmo. O curioso é o que não tem compromisso, é um mero espectador. Ele não faz parte do corpo. Mas a cruz atrai esse daí. A cruz atrai o curioso. Quem que a cruz atrai? O religioso. Porque o religioso, ou a religião, como eu já falei para os irmãos aqui, pressupõe sacrifício. E se a cruz do Cristo é um sacrifício, logo eu, religioso, vou me sacrificar como Cristo. E existe aquela linha de pensamento religioso fanática, onde há um martírio da própria carne. Então quem atrai? O curioso e o religioso, porque eu vou me martirizar como aquele que foi martirizado. Eu vou oprimir a minha carne, eu vou danificar a minha carne, como Cristo danificou a carne dele. É o meu estigma, eu preciso. Quem que a cruz de Cristo atrai? O necessitado. E esse é o grupo de pessoas que a cruz de Cristo mais atrai.
E quando eu falo do necessitado, eu não estou aqui caracterizando propriamente dito necessitado numa classe econômica pequena ou problemática, não é nesse sentido, apesar de que quando Jesus ele fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E quais são os pobres de espírito? O Espírito diz a vida, bem-aventurado aqueles que foram privados da vida. Logo, esses que são privados da vida, e tudo que diz respeito à vida, seja água, seja luz, seja comida, seja veste, seja remédio, seja médico, tudo que diz respeito à vida, é um pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. Aí vem Lucas, que também vai escrever o Sermão da Montanha, e ele diz: bem-aventurado o pobre mesmo, o pobre, o necessitado. Bem-aventurado o pobre, por questões sociais e econômicas, mas bem-aventurado o pobre, aqui de dentro, que tem uma luta na sua alma, que não consegue encontrar a luz no fim do túnel. Bem-aventurado este tipo de pobre também. Então quem é que é atraído ao Cristo, senão o necessitado por algum motivo? Senão aquele que precisa de uma luz, de uma palavra de esperança. A cruz de Cristo, ela é objeto de atração, atrai até hoje. A cruz de Cristo é objeto de fé. João 3,15 diz assim, a continuação da conversa de Jesus com Nicodemos: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do que Jesus está falando? Jesus está falando da história que aconteceu com o povo de Israel no Velho Testamento, quando eles peregrinando por todo o deserto, ali há serpentes, ali há bichos peçonhentos e eles são picados. E o que é a serpente senão o mal deste mundo, os obstáculos deste mundo? O que é o veneno senão aquilo que você e eu ouvimos e envenena dentro de nós a nossa vida e não conseguimos ter saúde? Mas aí então Moisés não sabe o que fazer, todo mundo está morrendo ali de modo literal. Aí Deus fala para ele: então você vai confeccionar uma serpente de bronze, levanta ela, ela vai atrair o Israel inteiro, e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. Vamos levar isso para o Cristo. Todo aquele que está enfermo na alma, todo aquele que não tem vida, todo aquele que está no lamaçal do pecado, todo aquele que está culpado, olha para o Cristo. Ele é a redenção, Ele é a cura, Ele é por isso que Ele foi levantado. É por isso que Jesus critica os discípulos. Quando Jesus está dormindo naquele barco, Jesus critica os discípulos e diz assim para ele: mano, vocês não têm fé. Vocês não têm fé, eu não vou morrer por uma tempestade. Vamos levar a tempestade para o âmbito político, para o âmbito de guerra, para o âmbito social, para o âmbito econômico. Eu não vou morrer, não vamos perecer por isso. É isso que Jesus está falando. Eu vou ser erguido, a minha morte não é aqui ainda, eu estou no barco com vocês. Então a cruz é objeto de fé, porque se olharmos para o Cristo crucificado, ali há cura, ali há perdão, ali há restauração. Jesus é a solução para a humanidade, para todos. A cruz do Cristo é a demonstração do poder, porque o significado da cruz é morte. Só que o Cristo não ficou pendurado. Ele desceu da cruz. Ele foi sepultado. Tinha uma pedra gigantesca lá, que obstruía a passagem. Tinha guardas romanos lá, vigias, mudando de turno o tempo inteiro, para ninguém saquear o corpo do Cristo. Ele vai ao Hades, ele vai ao Seol, ao reino dos mortos, e lá ele prega para todos aqueles espíritos que estavam em prisão. Mas quando chega no terceiro dia, a morte não pode segurar ele, não tem algema que segura ele. Jesus, ele não pode ficar preso no inferno. Jesus não pode ficar preso pela morte. A morte não pode reter Jesus. Roma não pode destruir Jesus. Política nenhuma pode destruir Jesus. Ele é a vida. Jesus é a vida.
e Ele tem vida para cada um de nós. Isso é tão verdade que Ele mesmo diz, e João escreve em João capítulo de número 10, verso de número 11, Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora olhem o que é interessante no verso de número 18, Jesus diz assim, ninguém toma a minha vida, ninguém tem poder sobre mim. O diabo não tem poder sobre mim, Roma não tem poder sobre mim, comunismo, qualquer outra ideologia política não tem poder sobre mim. Nada tem poder sobre mim. Eu dou a minha vida e depois eu tomo de volta. Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Ele governa. Ele é rei. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é o eterno. Ele é o Rei dos reis. Ele é o amigo fiel. Ele é o consolador. Ele é o restaurador. Jesus é ontem, Jesus é hoje, e Jesus será eternamente. Não tem outro. Não tem outro nome que importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Esse é o nome. Esse é o nome. Esse é o nome. Esse é o nome. A cruz de Cristo é a reconciliação da humanidade. Disse meu amigo Paulinho em Efésios 2,16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Para o judeu, a distinção. Nós somos judeus, o resto é gentil. O brasileiro é gentil, o grego é gentil, o romano é gentil, o francês é gentil, o africano é gentil, todo mundo é gentil, não é judeu, é gentil, existe divisão. Nós somos, segundo a visão de Israel, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido e etc, etc. Israel acredita desta forma. Israel não cumpre a sua missão de levar Deus. Então a Bíblia trata com dois povos. A Bíblia apresenta Israel e depois apresenta um outro povo. Um povo miscigenado ao qual Jesus dá o nome de igreja. Eclésia, a minha assembleia, o meu povo. Eclésia, igreja. Essa igreja, essa assembleia, este meu povo, ele não tem fronteira. Este povo não tem cultura. Este povo não está ligando para a classe social. Este povo é um povo só. Na visão de Deus o Pai não existe japonês. Existe raça humana. Não existe brasileiro, venezuelano, africano, europeu. Não existe. O que existe é uma raça caída, que só pode ser restaurada pela cruz e sacrifício que há na cruz. Não tem como ter outro jeito de ser restaurado. A raça humana caiu. Então quem é a igreja senão o povo lavado e remido de vestes brancas e santificados? Esta é a igreja. Então não há distinção. E se não há distinção, eu não posso fazer acepção. Não combina acepção de pessoas dentro da igreja. Um cantinho só para fulano. E coloca a segurança aí para esse cantinho só para os fulanos. Deixa eles entrarem depois e sair antes, porque são os fulanos. Somos uma raça carentes da graça de Deus. Estamos no mesmo patamar, porque Paulo, escrevendo em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão destituídos da graça de Deus. Todos. Só existe uma maneira de reconquistar. É por isso que eu, uma vez, preguei e fui condenado por isso, dizendo que as instituições que se dizem cristãs mais separam os cristãos do que unem. Paz, irmão. Tu é crente? Sou crente. É que eu ouvi você cantando um louvor aí ontem aí, e aí eu suspeitei que tu era crente, né? Porque só crente canta louvor. Bem, hoje já não é bem assim. Mas eu sou. É? E de que igreja você é?
Ah, eu sou da Batista. Ah, eu sou da Assembleia. Então você é o peteca. Você é o terra no manto. Então, como eu sou desta linha de pensamento, a gente cria divisões e muros entre nós. Eu não preciso concordar com tudo. Concordo. Eu mesmo não concordo comigo e falo aqui. Eu não concordo com muita coisa. Não concordo, irmão. Às vezes não concordo comigo mesmo. Entretanto, a gente vai levantando muros, como Jesus quando contou a parábola do rico e do mendigo, que ambos foram para o Hades, o Seol, e chega lá, tem um abismo, só que nem o que estava no seio de Abraão, nem o que estava lá no lugar de tormento viu o abismo. Esse abismo, alguns teólogos acreditam que são os abismos que eu e você, nós construímos, invisíveis, construímos, obstruímos, mas somos um povo só, e cada um está num degrau de entendimento e desenvolvimento. Mas Paulo, meu amigo, diz que você que é maduro, que pelo menos se julga maduro, você tem que ter paciência com os mais fracos. É o que diz o meu amigo Paulinho. Por isso que do mesmo jeito que não há africano, europeu, americano, também não há assembleiano, presbiteriano, porque Jesus não vai chegar lá no céu e falar assim, ó, o anjo no dia do arrebatamento, tenta imaginar, tem um anjo locutor com uma voz grossa, agora nós vamos ver entrar a delegação da Assembleia de Deus, como se fosse Olimpíada. Não terá delegação. No céu haverá o lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso que vai ter lá. Tem crente que trata o céu como se fosse ginásio. A cruz de Cristo é o objeto de paz. Ainda, meu amigo Paulinho, em Colossenses 1:20 diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. E quando falamos paz, Paulinho não está falando da paz da nossa subjetividade, do nosso interior, do nosso eu lá de dentro, porque nós temos problemas da alma, nós temos sim uma inquietação. O próprio salmista escreveu assim, por que você está abatido, a minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Então aqui dentro a gente tem conflitos, a gente tem guerras, a gente tem problemas, só que Paulo não está falando dessa paz daqui de dentro. O que Paulo está falando é da paz justamente de guerra. Ele está falando de paz no sentido de acordo em guerra. Que guerra? Paulo está se referindo a padrões absolutos. Existe uma guerra entre um Deus totalmente santo e um homem totalmente pecador. Então você está morto porque está longe dele. Você está destituído porque está longe dele. Você não aceitou a graça. Há uma guerra entre o divino e o humano. Então aqui é necessário precisar de uma paz. E qual é o acordo de paz que Deus oferece? Deus vem e te apresenta o Cristo pendurado na cruz. Esse é o acordo. Você quer? Você assina o acordo? Entrega a tua vida a Jesus, reconhece Ele como o teu Salvador? Sim, então já não há mais inimizade entre você e Deus. É desse tipo de paz que Paulo está falando sobre reconciliar. Estamos sendo reconciliados por causa da paz que o sacrifício de Cristo naquela cruz está trazendo. E este ministério da reconciliação é o nosso ministério. Ainda Paulinho diz assim, em 2 Coríntios 5:18, e tudo isso provém de Deus, o Pai, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, ou seja, o projeto é dele, e por isso enviou Jesus e nos reconciliou, então é tudo dele. E ele continua, e nos deu o ministério da reconciliação, não da confusão. E nos deu o ministério da reconciliação, não da difamação. E nos deu o ministério da reconciliação, não da fofocação. E nos deu o ministério da reconciliação, não do mexerico. E nos deu o ministério
da reconciliação. Então, você tem que reconciliar, apaziguar. Eu não consigo compreender que cristão faz parte do problema, quando o cristão deveria fazer parte da solução. Cristão não tem que estar envolvido com um problema a não ser para arrumar. Agora, se tu é o causador do problema, então tu tem que encontrar a cruz de Cristo. Cristão não está e nem deve estar envolvido, ser a causa primária de um problema. Cristão, ele é a solução. Ministério da reconciliação e não da confusão, e não de virar a cara para o irmão. Reconciliação. E ele continua. Cadê? Isto é, Deus estava com Cristo, então não foi só Jesus que morreu na cruz, Deus morreu na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A cruz de Cristo é sinônimo de perdão. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. O que é perdão? Senão as segundas oportunidades que Deus nos dá. E o que seria de nós sem as segundas oportunidades que Deus nos dá? Então, Cristo está aqui. E eu gostaria muito que você, agora na sua reflexão intuitiva, pessoal, não sei, se você quiser fechar os seus olhos, caminhasse comigo até o Gólgota, para encontrar a cruz do Cristo. Eu tive o prazer e o privilégio de, nesta realidade, nesta vida, percorrer essa trilha e chegar bem próximo ao Monte da Caveira. Eu tive. É espetacular. A experiência é indescritível. Entretanto, eu gostaria que você e eu, nós caminhássemos agora para encontrar a cruz do Cristo. Mas suponhamos que no meio do caminho, do mesmo jeito que eu, como pastor dessa igreja, estou levando vocês até chegar ao Gólgota, onde está a cruz do Cristo, está vindo um grupo de pessoas liderado por um outro homem no sentido contrário. E quando eu chego ali, e a gente se cruza no meio do caminho, ele pergunta para mim, esse líder: para onde vocês estão indo? Falei: eu estou indo diante do Gólgota, perante o Gólgota, porque tem muitos irmãos meus da minha comunidade cristã que precisa lançar a ansiedade aos pés da cruz. Tem muitos irmãos meus na minha comunidade cristã, que precisa lançar a culpa aos pés da cruz. Então eu estou indo me encontrar com aquele que foi crucificado, que eu sei que tem o poder de aliviar a nossa carga, a nossa culpa, e nos dar o perdão e o refrigério. E este homem que veio ao nosso encontro com outro grupo de pessoas, ele vira para mim e vira para vocês: então vocês não precisam mais continuar o caminho, eu estou aqui. Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu estou aqui. Lança sobre ele a tua ansiedade, a tua tristeza, a tua angústia, ele está aqui. Lança sobre ele os teus medos, lança sobre ele os teus temores, lança sobre ele as tuas dúvidas, os teus questionamentos. Ele está aqui. Mas possa ser que você não tenha resposta? Sim, possa ser, mas não precisa de resposta. Você tem que ter uma certeza única, e a certeza única é: ele está aqui, está segurando nas tuas mãos com um olhar cheio de compaixão, cheio de amor e cheio de perdão. Não hesite em se encontrar com o Cristo.
Ele vive, Ele ressuscitou. Que Deus os abençoe.